Pergunte-se sempre: isso que está me acontecendo se relaciona com as coisas que dependem de mim ou com as coisas que não dependem de mim? E se a resposta determinar que as coisas que estão lhe acontecendo não são coisas que dependem de você, nada significam, porque não há nada a fazer. Um comentário que pode ser feito aqui. Quando você entra em uma briga, não há tempo para refletir. Você tem que se defender e lutar. Vai se sair bem se tiver algum preparo anterior e se tiver reflexos treinados. Mas há situações que ocorrem em nossa vida em que temos tempo para refletir. Sugiro a você duas perguntas. Primeira, isto depende ou não depende de mim? Se não depender, esqueça o assunto e viva a sua vida, pois não há nada a fazer. Se depender, faça a segunda pergunta. E a segunda pergunta é bem simples. Isto é uma bênção ou uma lição? Eu acredito que fica muito fácil para você diferenciar uma coisa da outra, né? Quando eu trato das leis da gratidão, as leis da vida, se você preferir, e essa é a 11ª lei. Mas aqui cabe uma palhinha: se for uma bênção, agradeça. É muito importante ser grato, porque a gratidão ensina ao seu subconsciente que você gostou do que lhe aconteceu. E o subconsciente, que é uma das maiores forças que a sua mente tem, faz com que esse tipo de coisas ocorram outras vezes. Agora, se não for uma bênção, com certeza é uma lição. E se você não aprender essa lição, vai ter que passar por ela muitas outras vezes até que aprenda. Então, as lições não são castigo, elas são oportunidades para que você compreenda alguma coisa que precisa ser feita. Ana Cristina, seja bem-vinda. Ela disse que gostaria de ter o meu livro Bombons para o Coração. Eu já respondi a ela, né? Eu não tenho o livro, mas você pode encontrar em livrarias de livros usados. Eu o escrevi há mais de 20 anos atrás. Um antigo diálogo apócrifo, que teria, segundo dizem, ocorrido entre Deus e Epíteto, diz o seguinte: veja que interessante, é apócrifo, provavelmente nunca aconteceu. Não sei quem escreveu isso, porque não me lembro de onde eu tirei. Mas a frase é assim: Deus está conversando com o Epíteto e diz ao Epíteto: teu corpo não passa de argila, mas também te dei uma porção de mim mesmo, o poder de pensar e escolher, tomando decisões sobre as coisas dos sentidos. Se não negligenciares estes poderes e neles te aplicares, jamais te verás obstado ou embargado ou embaraçado em coisa alguma. Jamais terás do que te lamentar e jamais terás que censurar ou lisonjear alguém. Contenta-te com estas coisas. Meu comentário é: eu não sei onde encontrei essa citação, porque já faz muitos anos que eu escrevi esse livro, mas quero comentar alguns pontos. De fato, o nosso corpo é feito de argila mesmo. É feito de carbono, aliás, como tudo que há no universo. Carl Sagan, aquele cientista que escreveu muito sobre essas coisas, ele disse que o nosso corpo é feito da poeira das estrelas. Olha que coisa poética. Ou seja, o mesmo material de que é feito as estrelas, é feito o corpo humano. Também é feito tudo mais que existe no universo. Tudo carbono. Acho muito interessante essa passagem, atribuir a Deus o poder de pensar e escolher, tomando decisões sobre as coisas dos sentidos. E afirmar que Deus nos deu uma porção de si mesmo ao nos dar essas coisas. Duas outras coisas são importantes aqui. Nos é dito que não só não devemos negligenciar estas coisas, mas também devemos aplicá-las. E em que consiste esse negócio de aplicar as coisas? Aplicar é fazer, e fazer é agir. E isso não lembra você de alguma coisa que eu já lhe disse? Sem ação não há realização, nem salvação.
Outros 4 conselhos muito bons contidos nessa citação é que você não precisará mais se embaraçar, não precisará mais se lamentar, não precisará mais censurar alguém e não precisará mais lisonjear alguém. Vou comentar cada um desses conselhos. Embaraçar, se sentir embaraçado, ter timidez, é uma grande tolice e é parte do sofrimento. E se é sofrimento, é causado por você, pois dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. Pare com isso. Quando eu fiz um curso do Dale Carnegie, descobri que tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Foi o que me disseram lá no curso. Achei estranho isso, né? Ter mais medo de falar em público do que de morrer. Se você é desse tipo de pessoa, se você é tão tímido assim que não consegue falar em público, vou te dar uma dica legal. Quando você entrar no palco para falar com aquela multidão que está te ouvindo, diga: estou morrendo de pavor de conversar com vocês. E depois prossiga com o seu discurso normalmente, porque você já tirou esse problema da sua frente. O maior grupo que eu já dei aula foi em Belém do Pará, na antiga fábrica da Souza Cruz, que estava lá, um grande auditório, havia 880 pessoas, mais ou menos. E eu tinha que falar alto, porque senão eles não me ouviam, o microfone não dava conta. Eu vou citar um caso para vocês compreenderem bem que não há com que se preocupar com o que os outros pensem se você está se expressando em público. Certa feita, eu tinha que dar uma palestra no Lord Hotel. Eu alugava uma sala lá onde eu dava cursos todos os sábados do ano. Então, eu alugava 52 semanas por ano, aos sábados, aquela sala. E nesse dia, a minha esposa tinha me presenteado com uma calça nova. E ela achou que eu deveria usar a calça, mas não teve tempo para preparar a barra da calça. Eu não tive dúvida. Peguei esparadrapo desses brancos que você usa em machucados e fiz a barra da calça. E fui dar o curso com a calça nova. E eu estou lá, já no meio do curso, e minha esposa sentada lá entre o grupo, e olhando para mim, de repente ela começou a ficar assustadinha. Tipo assim, roer as unhas e se enfiar para dentro da cadeira, quase querendo um buraco no chão para se esconder. Aí eu saquei que devia estar acontecendo alguma coisa com as barras das minhas calças. E, de fato, olhei e o esparadrapo estava se soltando e eu estava ficando com as barras todas de fora. O que eu fiz? Simplesmente pus o pé em cima da mesa que estava na minha frente, todo mundo vendo, né? Todo mundo deixei bem claro que estava soltando a barra da minha calça e expliquei: gente, ganhei uma calça nova, minha esposa não pôde fazer a barra, então eu mesmo improvisei aqui uma barra muito mal feita com esparadrapos, como vocês estão vendo, e ela está se soltando. Então todo mundo viu, não havia mais dúvida que eu tinha esse problema, e eles no começo riram um pouquinho e depois me aplaudiram. Então é interessante isso de você ser aplaudido antes de você terminar o seu discurso. Quando você tem um problema, cite-o. Não tenha vergonha disso. Isso diminui aquilo que você vai falar? Isso altera o teor do seu discurso? Não. Se você está lá para passar uma mensagem, passe a mensagem apesar dos 3 pontinhos, que no meu caso era a barra da calça. Não sei como que minha esposa aceitou isso, mas não deve ter sido fácil para ela. Não foi uma bela solução? Não foi uma coisa rápida? Uma solução simples? Pois é. Os esparadrapos estavam soltando e eu fui prendendo eles outra vez um por um. E prendi um por um cada um dos esparadrapos debaixo da cara atônita de todo mundo. E imagine só, ganhei palmas antes de terminar o discurso. Agora vamos falar das lamentações. Tem um cara que ficou famoso por isso, ele se chamava Jeremias. O livro que ele escreveu e que faz parte da Bíblia se chama Lamentações de Jeremias. Bom, tem gente que vive a se lamentar. E quem faz isso desce uma ladeira.
é puxado para baixo e tudo passa a dar errado na vida dessa pessoa. E como é que você para com isso e inverte a sua sorte para melhor? Isso eu ensino lá no meu outro curso, curso de gratidão, o segredo do sucesso. Mas vou dar uma palhinha para você. É só inverter. Eu explico. Vou te dar uns exemplos. Digamos que você foi assistir um filme. Vamos citar um filme que foi famoso há uns meses atrás. O Coringa. Tá. Você assistiu o filme O Coringa, gostou do filme, mas teve coisas lá que você não gostou. Você não gostou das surras que o ator leva durante o filme, não gostou da violência que existe, não gostou de um assassinato que acontece lá. Agora perceba como age uma pessoa que gosta de se lamentar. Ela diz algo assim: o filme foi bom, mas não gostei das surras que o Joaquim Fênix levou, nem da porrada dada pelo pai do Batman, nem do assassinato. Achei tudo isso uma porcaria. O subconsciente dessa pessoa aprende que ela não gostou do filme. E como ela deu mais atenção a isso do que às partes boas de que ela gostou, o subconsciente vai trazer para a sua vida mais coisas que essa pessoa não gosta. Porque o subconsciente, de acordo com o Dr. Joseph Murphy, é um dos maiores poderes da nossa mente. E o que ele faz é bem simples. Ele lhe traz mais do mesmo. Se você é uma pessoa que vive se lamentando, então ele vai trazer mais coisas para que você continue a se lamentar. E como evitar que isso aconteça? Você tem que inverter. E como é que você faz para inverter? Vamos prosseguir no mesmo exemplo. Você assistiu o filme e gostou do filme, mas não gostou daquela cena. Só que você inverte. Você fala do que você não gostou primeiro. Você diz: não gostei da surra que o Joaquim Fênix levou no começo do filme. Não gostei do assassinato e nem do soco que ele levou do pai do Batman. Mas o desempenho do ator foi ótimo e o filme foi muito bom. Bom, então o que acontece aqui? Você disse o que não gostou primeiro e terminou afirmando as coisas que você gostou. Isso passa ao seu subconsciente um recado que o filme foi bom, que você gostou desse filme. E como o seu subconsciente está lá para ele lhe trazer mais do mesmo, ele vai providenciar que você assista outros filmes muito bons que você goste realmente. Percebe como funciona essa história da alimentação? Vamos a um outro exemplo. Alguém preparou uma refeição para você e você comenta: obrigado pelo almoço, eu gostei. Mas você queimou um pouco a carne e o feijão estava sem sal. O subconsciente entende que você não gostou do almoço, porque está se queixando, e vai lhe trazer mais do mesmo. Ou você não vai mais encontrar quem lhe prepare uma refeição, ou todas as refeições que alguém lhe preparar serão tão ruins ou piores do que essa. Agora inverta e veja como é que fica. Você queimou um pouco a carne e o feijão estava sem sal. Mas eu gostei. Obrigado pelo almoço. E aí fica uma mensagem para o seu subconsciente de agradecimento, de que você gostou da refeição. E o seu subconsciente, que entra em sintonia com a mente de todos que estão em volta de você, inclusive com a sua, vai providenciar que você tenha refeições agradáveis a partir dali. Porque já que você gostou, ele vai te dar mais do mesmo. Bom, eu lhe disse que haviam 4 conselhos muito bons contidos nessa citação. A citação diz que você não precisaria mais se embaraçar, já comentei. Não precisaria mais se lamentar, já expliquei como é que você faz para lidar com isso. E não precisaria mais censurar alguém e nem lisonjear alguém. Quanto ao censurar alguém, lembre-se que nesta frase está escrito: te dei uma porção de mim mesmo, o poder de pensar e escolher, tomando decisões sobre as coisas. Essa é uma frase apócrifa entre Deus e Epíteto. Bom, ao invés de você censurar ou criticar alguém, é melhor fazer perguntas que deem a essa pessoa a oportunidade de refletir sobre as soluções possíveis. Mas note bem
Isso só vai funcionar se a pessoa tiver caráter, se a pessoa for decente, se a pessoa estiver legitimamente interessada em melhorar e crescer. Vou lhe dar 2 exemplos. O primeiro aconteceu com uma pessoa decente, muito inteligente e realmente interessada em crescer. Fiquei alguns anos morando lá no Rio de Janeiro e quando voltei para cá, para São Paulo, no caso, para a capital, encontrei um velho amigo que veio me visitar e saímos para comer uma pizza, porque lá em São Paulo tudo acaba em pizza, né? Ele me contou que estava morando na casa do irmão e que a cunhada dele, esposa do irmão, se queixava de que ele ficava em casa o dia inteiro mexendo no computador e que era um péssimo exemplo para os filhos dela, os sobrinhos dele. E perguntou para ele por que ele não arranjava um emprego. Bom, aí me contou essa história enquanto a gente comia a tal da pizza. E aí eu me lembrei de um método simples da neurolinguística que me foi ensinado pelo John Grinder, que foi o criador da neurolinguística e foi meu professor. E esse método consiste em fazer 2 simples perguntas. Agora, é interessante nesse método, para fazer funcionar, você não deve interferir na resposta, você não deve criticar a resposta e nem fazer sugestões. Cada qual sabe o que é melhor para si. Não cabe a você sugerir o que você acha que é certo. Quando ele me disse isso, eu fiz a primeira pergunta. O que te impede de conseguir um emprego? E ele, que estava comendo a pizza, botou o garfo de lado, pensou um pouquinho e deu uma resposta para mim que não importa a resposta. O que importa é o que você vai perguntar em seguida. Não me lembro do que ele disse, seja o que for que ele tenha dito, isso é irrelevante, porque você não deve interferir na resposta. Em seguida, eu fiz a segunda pergunta. O que aconteceria se você arranjasse um emprego? E também não me lembro do que ele me deu de resposta, mas no dia seguinte, de madrugada, lá pelas 6 da manhã, alguém bateu na minha porta. Eu abro a porta, é ele, de terno, com uma gravata na mão, pedindo que eu ensinasse a ele a dar o nó da gravata. Eu dei o nó da gravata e naquele mesmo dia ele conseguiu um emprego num banco. Então lembre-se do que eu fiz. Não interferi nas respostas e fiz 2 perguntas. O que aconteceria se você arranjasse um emprego? Porque a questão era emprego. O que te impede? Só essas 2 perguntas. E seja qual for a resposta que a pessoa te der, não é relevante para você. O importante é você fazer com que ela reflita a respeito do assunto. Isso foi o exemplo do que aconteceu com uma pessoa de caráter e uma pessoa muito inteligente. Mas, como eu disse, não funciona com pessoas burras e sem caráter. Vou ao seguinte exemplo. Eu tenho um vizinho aqui no condomínio onde eu moro que bebia muito e que tem uma personalidade muito desagradável. Tentei ajudá-lo de diversas formas. Ele sofreu um acidente de moto, eu levei várias refeições para ele. Ele pegou uma pneumonia, fui lá, levei refeições para ele também. E um dia ele estava sentado em um quiosque, que é um lugar comum de festas aqui no nosso condomínio. E eu estava com ele. Aí vimos ao longe um dos nossos vizinhos passando. Ele é corretor de imóveis, estava mostrando uma casa para alguém. E esse vizinho é muito amigo dele. Também é meu amigo, mas é mais amigo dele. Esse vizinho cuidou de uma casa que ele tinha para alugar na praia, ajudou ele de diversas formas. E ele virou para mim e fez 2 fofocas terríveis sobre esse vizinho, que é amigo dele. Nessa ocasião, não tive como conversar com ele a respeito disso, porque como nós estávamos no quiosque e esse vizinho, que é corretor, passou por nós trazendo uma senhora que foi ver uma determinada casa, não era o momento de se falar sobre isso. Mas numa próxima ocasião, estando com ele, eu perguntei, o que te impede de não falar mal de seus amigos? Sempre a mesma 2 perguntas. O que te impede? O que aconteceria se? Ele respondeu alguma coisa. E eu fiz a segunda pergunta. O
que aconteceria se você respeitasse seus amigos e não falasse mal deles pelas costas? Ele se justificou de alguma outra maneira. E eu segui meu caminho, ele seguiu o caminho dele. Aí no dia seguinte, pelo Zap, ele entrou em contato comigo, dizendo que não queria mais me ver e cortando relações comigo. Então vocês percebem como são as reações das pessoas? E isso foi uma grande bênção para mim. Foi muito bom. E me lembrei da frase de um dos outros de meus professores. Tive como professor um especialista em marketing americano chamado Jim Rohn. E ele dizia uma frase muito interessante. Ele dizia: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Eu queria me livrar daquele vizinho que bebia muito há muito tempo, mas não sabia como fazer isso de uma forma caridosa. Ainda bem que não precisei fazer. Ele mesmo se livrou de mim, o que foi muito bom. E aqui você tem um exemplo de que não adianta usar uma técnica refinada como essa com pessoas que não têm caráter e que não são éticas. Elas não estão dispostas a mudar, não querem saber disso. Aí você me pergunta, o que fazer com esse tipo de pessoas se essa técnica não funciona com elas? Não faça nada. Não prejudique a pessoa, não a critique. Mas se você não consegue ajudá-la, por melhor que sejam suas boas intenções, simplesmente se afaste dela e siga a sua vida numa boa. Não é o seu papel endireitar o mundo. Você fez o que pôde. Mas se não funcionou, tire o seu time de campo. É como quando alguém te pede um conselho. Se alguém pedir um conselho, não fique falando conselhos para quem não te pediu. Mas se alguém pedir, dê o conselho. Se essa pessoa seguir ou não seguir o conselho, é problema dela. Não faz parte das coisas que dependem de você. Aqui diz, nunca se lamente sobre o leite derramado. Claro, não vale a pena. Né? Se isso trouxesse o leite de volta, não é? Mas não traz. Aquela frase, aquela conversa apócrifa entre Deus e Epíteto, Deus disse para ele, não precisará mais lisonjear alguém. Aqui no Brasil temos uma expressão rasteira quando nos referimos a pessoas que bajulam os outros. Chamamos de puxa-saco. Na Idade Média, os, entre aspas, nobres, muitas vezes eram brutais ao tratar de pessoas de classes mais baixas. Então, essas pessoas se dedicavam a lisonjear em busca de favores, quando não, da própria sobrevivência. Mas os estoicos, e nós estamos falando de uma obra que eu escrevi baseado num manual do Epíteto, né? Ele era um dos estoicos. Os estoicos dizem que quando você se contenta com o que é realmente seu, e nós sabemos que são só 3 coisas, você não precisa de coisas supérfluas e, portanto, não precisa bajular, nem lisonjear ninguém. Você tem sua própria força. Veja bem que a lisonja e a bajulação não é a mesma coisa que um elogio sincero e merecido. Elogiar alguém que realizou algo especial é perfeitamente aceitável. Até porque, se você não está em busca de favores e nem de privilégios, apenas está fazendo a pessoa perceber que o que ela fez é digno de mérito. Citação. Sêneca, que era outro estoico famoso, em uma de suas da obra Cartas a Lucílio, conta que Demétrio Poliorceta destruiu a cidade de Estilbão, matou sua esposa e filhos, e depois lhe perguntou se ele havia sofrido alguma perda. E como Estilbão era estoico, ele respondeu, todos os meus bens estão comigo, nada perdido que era meu. E ele estava falando a verdade. Porque são só 3 coisas que são nossas. Vocês já aprenderam isso aqui comigo. O seu pensamento, a sua vontade e as atitudes e atos que você pode praticar a partir do seu pensamento e da sua vontade. Não são seus. Nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem os seus pais, nem mesmo a sua vida e nem mesmo a sua reputação. Porque tudo aquilo que alguém possa lhe tirar
possa lhe roubar, jamais lhe pertenceu. Agora, quando você aprender, e não é fácil, a se contentar com as três coisas que te pertencem, então sua vida segue num patamar de realizações. Você não precisa se lamentar, você não precisa criticar os outros, você não precisa bajular ninguém. Se apenas três coisas te pertencem, é óbvio que nada do que tem ou está com você, seja parente ou cônjuge ou filhos, te pertence. Mesmo que sintamos dor por perder pessoas que amamos, essa dor vem do apego que sentimos por essas pessoas, o que é perfeitamente natural. Mas essas pessoas nunca nos pertencem. Muitas vezes as pessoas choram por dó de si mesmas, porque perderam entes que amaram e nunca mais vão vê-los. Nunca mais vão tê-los por perto. Só lhes restam as recordações. Normal que as pessoas sintam assim. Você deve ser solidário nesse momento. Mas, de fato, elas estão sofrendo porque puseram alguma qualidade a mais nessas pessoas. Porque a dor da morte é só a dor da morte. O sofrimento é uma escolha pessoal. E não é fácil. Citações. Lembre-se que você possui as faculdades que lhe permitem compreender que é parte de um todo e que compete a você, como parte, ceder lugar ao todo. Ou seja, você, como um indivíduo, não é mais importante do que a sociedade em que você mora. Se você vive em grupo, tem que respeitar o grupo. É muito interessante essa percepção. Ou seja, o bem de todos, o bem social, deve se impor acima do bem-estar individual. Pelo menos se desejamos viver em sociedade. Hoje mesmo, uma senhora muito educada, que é a nossa síndica aqui no nosso condomínio, mencionou, num texto muito bem escrito, por sinal, que aqui em Sorocaba foi permitido a abertura do comércio novamente. Tipo, fim da quarentena, as pessoas podem sair e frequentar as lojas. E que ela viu pessoas se acotovelando, não mantendo distância entre elas e não tendo a famosa máscara de proteção. E isso é parte do critério da nossa sociedade. O nosso povo é assim, né? Agora, se você vive em sociedade, há regras que precisam ser respeitadas. E a sociedade em si é um grupo de pessoas maior do que você. Então merece um respeito maior do que apenas a sua individualidade. Eu não estou dizendo que você deva ceder nos seus direitos, mas que você deve respeitar o direito dos outros. Eu fico impressionado quando vejo alguém conversar em voz muito alta dentro de um ônibus, ou andar pela rua aos gritos com o celular aqui no ouvido, como se a outra pessoa do outro lado fosse surda. Isso eu acho muito estranho. Cabe a você ver que as coisas que o cercam são ou isentas de impedimento, pertencendo ao domínio de sua vontade, ou sujeitas ao impedimento e dependentes da vontade do mundo. Então, observe bem as coisas. Se elas dependem da sua vontade, cuide delas. Se não depende, cara, viva a tua vida, não tente impor tua vontade ao grupo, não tente impor tua vontade aos outros. Você pode sugerir procedimentos. Isso é uma atitude de liderança, mas sempre lembrando que a motivação é interna. Você pode incentivar, mas não pode obrigar ninguém a seguir o seu incentivo, porque isso é uma questão de motivação interna. Os americanos explicam isso bem numa frase bem simples. Eles dizem: você pode levar um cavalo até a água, mas você não pode forçá-lo a beber. A citação: não desperdice energia se aborrecendo e se preocupando com as coisas que não dependem de você. Prefira transferir suas energias para evitar crer que dependem de você as coisas que dependem do mundo. Se há coisas que dependem do mundo e, portanto, não dependem de você, deixe-as em paz. Deixe que ocorra. Não interfira. Porque se você interferir e der errado, você vai se sentir responsável. Comentário.
Aqui cabe mais uma vez o conceito da lei de Pareto. Apenas 20% de seus esforços produzem 80% dos resultados que você obtém. Isso significa que 80% dos esforços que você faz rendem a você apenas 20% dos resultados. Agora reflita. Se você desperdiça 80% de suas energias e de seu tempo para conseguir míseros 20% de seus resultados, está na hora de se livrar dessas atividades que não compensam, para focar nas atividades que compensam. Se você fizer isso, e não é fácil, você vai conseguir mais que o dobro dos resultados que você estava tendo. Então, você vai se dedicar apenas 40% e vai ter como resultado, já que cada 20% te rende 80%, você vai ter 160% de resultados em relação a seus esforços. E vai lhe restar mais tempo e mais energia para se dedicar às coisas que você gosta e que realmente valham a pena. Perceba a sabedoria desse conselho da lei de Pareto. Seus desejos são os limites que você estabelece para si mesmo. Quando deseja alguma coisa, limita a sua capacidade de ser feliz às chances de conseguir aquilo que você deseja. Suas aversões, também são desejos e limitam suas capacidades de ser feliz às chances de se livrar daquilo que não deseja. Tanto é infeliz aquele que não consegue ter o que deseja, quanto aquele que não consegue evitar aquilo a que tem aversão. Percebe? São os dois lados da mesma moeda. É aquilo que em inglês eles chamam de coin flip. Ou seja, na frente da moeda existe a cara, atrás da moeda existe a coroa. Tudo tem sua dualidade. É o yin e yang do taoísmo. Então, se você não pode ter, não pode ter. Ponto final. Não se ligue mais nisso. Agora, se você pode ter, isso depende apenas de você, então se dedique com o melhor das suas forças, porque você tem o direito de ter o que você quer ter, desde que dependa de você. É fácil ser feliz. Basta que você deseje apenas aquilo que dependa de você e que tenha aversão apenas às coisas que dependem de você evitar. Porque se não depende, você não vai conseguir evitar e vai sofrer. Ok? Se faz com que aquilo que deseja dependa apenas de si mesmo, você vai viver feliz e livre. Nada lamentando do que venha a lhe ocorrer e contra nada se insurgindo. Mas só se você faz com que o que deseja dependa de você. Se deixa prender pelas coisas externas que não dependem de você, você vai se ver forçosamente dependente e sujeito a impedimento, tornando-se escravo daqueles que têm poder sobre o que você deseja, sendo necessariamente injusto por reclamar mais do que lhe pertence. Do que o que lhe pertence. Nada afeta o que lhe pertence, porque só são três coisas, como já vimos. Né? As únicas perturbações que podem lhe atingir são formadas por suas opiniões. Opinião é uma coisa encrencada. A próxima citação diz o seguinte: tudo quanto existe mudará dentro de um instante e não mais existirá. Existiu um pensador lá na antiga Roma, na antiga Grécia, e ele dizia uma coisa interessante: nenhum homem consegue entrar duas vezes no mesmo rio. Porque ele entrou hoje, o rio está de um jeito, e ele, homem, está de um jeito. Se ele voltar amanhã e entrar no mesmo rio, a água que estava lá ontem já passou, está a quilômetros dali. Aquele rio não é mais o mesmo. E talvez ele, homem, também não seja mais o mesmo. Então é impossível você entrar duas vezes no mesmo rio, porque as coisas estão em contínua mudança. A única lei imutável do universo é que tudo muda. Se você entender isso, prepare-se para o que virá. Nem sempre dá para se preparar para o que virá. Acho que ninguém
estava esperando o Covid-19, né? Foi uma surpresa para todo mundo. Só que se você ganhou um dinheirinho no passado e seguiu o conselho do bom senso, que recomenda a você guardar 10% de tudo que ganha, você, quando se viu diante da Covid-19, tinha recursos suficientes para sobreviver por muitos meses. E quem não fez isso, quando chegou a Covid-19, trancado em casa, confinamento, quarentena, o dinheiro vai embora, você não tem mais recursos, talvez tenha perdido o emprego, talvez o restaurante que você trabalhava, a loja em que você trabalhava tenha fechado. Se você é um pequeno empresário, talvez você tenha que ter devolvido o imóvel para alguém, porque não entrava dinheiro, você não podia pagar o aluguel. Enfim, depende do que você se fez no tempo das vacas gordas, quando você pôde se planejar e quando as coisas dependiam de você. Se você não usa da sabedoria quando as coisas dependem de você, quando chega um momento de provação como este do Covid-19, você não tem recursos para sobreviver. E não deve culpar o governo, não deve culpar a epidemia, não deve culpar a situação econômica. Apenas olhe-se no espelho e encontre o responsável por esse estado de coisas. A única verdade imutável é que tudo muda. Pratique esta filosofia observando a natureza das coisas. Se você gosta de um vaso, procure se lembrar quando você o compra, que ele é feito de porcelana ou de barro. Ele é feito de alguma coisa que se quebra. E se em algum momento ele se quebrar, não se queixe, porque era previsível que isso pudesse acontecer. Quando você iniciar qualquer ação, examine a que natureza pertence, ok? Porque se não pertencer à natureza das coisas que dependem de você, então você pode ser um mordomo, um administrador dessa situação, mas saiba que não te pertence e que um dia ela vai perecer, ou vai desaparecer, ou vai ser roubada. A citação de agora é: quando entrar em um ônibus, barco, avião ou qualquer outra condução pública, procure se lembrar do que costuma acontecer nessa situação. Vejamos o exemplo do ônibus para ficar mais claro. Em um ônibus, algumas pessoas se acotovelam, outras falam e riem alto, umas correm na frente e tomam o lugar de outras. Existem cobradores mal educados, outros que roubam no troco, motoristas que arrancam antes que você suba ou antes que tenha tempo de descer completamente. Assim sendo, constate que se sua intenção é tomar o ônibus, estará sujeita a todas essas coisas. E que, se eventualmente elas lhe acontecerem, isso não o impedirá de conservar-se em harmonia com as circunstâncias, já que tudo isso era previsível, né? Pior é quando acontecem coisas que a gente não consegue prever. Se surgir algum contratempo, recorde imediatamente que foi sua intenção andar de ônibus, conservando seus pensamentos em harmonia e que não manterá seus pensamentos em harmonia se você se aborrecer com as coisas que acontecem, porque as coisas que acontecem não dependem de você. Às vezes a pessoa abre um negócio meio confiante que vai conseguir se sair bem e nem sempre isso acontece. Chegou aqui o Fernando Sedano. Poderias falar um pouco mais sobre essas zonas, áreas de pertencimento? O que realmente me pertence? Bom, vamos recordar. Só pertence a você, teu pensamento, a tua vontade e as ações que você possa fazer através do seu pensamento e da sua vontade. E como eu sei que você é budista, cumpre perceber que a sua vontade implica em desejo. Não há como evitar o desejo. Mas devemos, sim, evitar o apego. Porque desejar é natural do ser humano. Você deseja respirar. O afogado pensa em respirar mais do que em qualquer coisa. Você deseja estar vivo, você deseja ter alguém a quem você ama perto de você. Se você gosta de animais domésticos, dos pets, você quer ter um cachorrinho, um gatinho perto de você. Isso é perfeitamente normal. Agora, o apego é querer que aquele gato seja eterno, não morra, que o teu cachorrinho não fique doente, que a tua esposa te ame sempre eternamente,
que ninguém das pessoas que você ama morra. Isso é impossível, né? Então, veja bem, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que faz parte do seu desejo e todas as ações que você pode fazer em termos de atitudes e ações, mas só as que você pode fazer, porque as que você não pode não te pertencem. Agora, a próxima citação. A realidade nunca chega a você como ela é. Antes ela passa pelos seus sentidos, pelos seus mapas internos. E o que vê dela, o que você percebe dela, é a exata proporção do que seus sentidos e suas crenças lhe permitem ver. Mesmo que os seus sentidos percebem, não chega até você, porque antes passa pela interpretação da sua mente, que o meu professor John Grinder, que criou a neurolinguística, chamava de mapas da realidade. Então, você vive mais de acordo com os mapas da realidade que você criou dentro de si do que com a realidade em si mesma. Então, não importa muito se esses mapas são mais parecidos com a realidade, porque a realidade está em contínua mutação. Tudo está se modificando. O que importa é que os teus mapas que representam a realidade para você sejam suficientemente flexíveis para acompanhar essa mutação que a realidade tem a cada instante. Assim sendo, perceba que o que você sabe da realidade é apenas a interpretação que a sua mente, a sua experiência de vida, as suas crenças, aquilo que você acredita, criam a respeito da realidade. Não são os acontecimentos da vida que perturbam você, e sim as opiniões que você forma a respeito desses acontecimentos. Então, se você tiver uma opinião mais sábia, mais avalizada, com certeza você vai curtir muito mais os acontecimentos e vai sofrer muito menos. Eu vou dar um exemplo. Como eu acordo de madrugada, nem sempre eu respondo às mensagens de zap que eu recebo na mesma hora, mas às vezes eu respondo. E numa dessas vezes que eu respondi para um grupo, uma senhora ficou muito aborrecida comigo e brigou comigo, dizendo que eu era mal educado de mandar uma resposta àquela hora da madrugada. E no momento que eu fiz isso, uma outra senhora do grupo me defendeu. E essa senhora disse para a primeira senhora que me criticou, era uma amiga dela, inclusive, e disse que o comentário sendo feito num grupo, ela podia desligar o celular quando ela fosse dormir. E pode mesmo, porque isso é uma das coisas que dependem dela. Só que ela não o fez e ficou ofendida e brigou com a amiga e disse para a amiga que não ia desligar o celular coisa nenhuma e que não tinham que mandar nela, que o celular era dela e o que ela faria com o celular era problema dela. Achei interessante essa resposta, porque nem ela mesma manda em si mesma, não é? Porque desligar o celular depende dela. Né? Eu, por exemplo, quando vou dormir, desligo o celular numa boa e no dia seguinte eu vejo as minhas mensagens e respondo e ninguém vai me incomodar, porque a parte que dependia de mim, eu fiz. Né? Então, essa senhora que não concorda em desligar o próprio celular, que considere bem que desligar o celular enquanto você dorme é parte das coisas que dependem de você. E se você escolheu não fazer isso, nesse caso, você tem que lidar com as consequências do seu ato. Ou seja, ela não se educou para fazer o que dependia dela e quer educar as outras pessoas. E as chama de mal educadas. Ela é vítima de si mesma e nem o percebe. Escolheu sofrer, já que isso dependia dela e conseguiu o que merecia conseguir ao adotar esse comportamento. Então perceba, não são os acontecimentos da vida que perturbam você, e sim as opiniões que você forma a respeito desses acontecimentos. Outra citação. Se você se torna infeliz, triste ou perturbado, não culpe a ninguém por isso, mas somente a si mesmo e as suas opiniões.
Outra citação. Não se orgulhe de qualidades que não lhe pertencem. Se você se orgulha dizendo, tenho um belo carro, estará se orgulhando de uma qualidade que não te pertence, pertence apenas ao carro. E o que é de você, então? O saber apreciar a beleza que você vê no carro. Isso é algo seu, porque depende de você, da sua percepção, das suas opiniões. Não deseje que as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Afinal, elas não dependem de você, a não ser na exata proporção do que depender das coisas que dependam de você. Não são os acontecimentos da vida que te perturbam, e sim as opiniões que formam a respeito desses acontecimentos. Se quer ser feliz, aprenda a aceitar as coisas como elas são. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Tenham uma bela noite. Estejam bem. Permaneçam na serenidade do Buda.